O bilionário estava almoçando tranquilamente em um restaurante sofisticado com sua namorada, quando, ao olhar pela janela, viu sua ex-esposa, grávida e completamente desesperada, pedindo comida na rua. O contraste entre sua vida luxuosa e a imagem angustiante da mulher que um dia foi sua companheira foi como um golpe direto em sua alma. Você ficará surpreso com o que acontecerá depois. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia penetrava pelas imensas janelas do restaurante Fasano, um dos mais exclusivos do coração de São Paulo. As mesas de mármore negro brilhavam sob a luz dourada, enquanto o elegante murmúrio de conversas em vários idiomas criava uma sinfonia de sucesso e poder. O aroma de especiarias brasileiras refinadas se mesclava ao perfume caro e ao cheiro de dinheiro que parecia impregnar cada canto do local. Heitor Almeida ajustou seu relógio Patek Philippe enquanto observava, ao redor, com a satisfação de quem conquistara seu lugar no mundo. Aos 45 anos, sua presença impunha respeito. Terno italiano impecavelmente cortado, cabelos grisalhos nas têmporas que adicionavam distinção ao seu rosto bronzeado. E aquele sorriso calculista que havia aperfeiçoado durante décadas de negociações imobiliárias. Seus olhos escuros brilhavam com a confiança de um homem que transformara cada desafio em uma oportunidade de ouro. Em frente a ele, Yara Santos verificava seu telefone com a destreza natural de quem crescera. Na era digital, aos 30 anos, ela era tudo o que Heitor não fora naquela idade. Espontânea, vibrante, conectada a um mundo que ele aprendera a navegar por necessidade mais que por natureza. Sua beleza era indiscutível, mas o que realmente capturara a atenção de Heitor era sua ambição, aquela fome de sucesso que ele reconhecia em si mesmo. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Yara transformara sua imagem em um império digital, que complementava perfeitamente os negócios de Heitor. Meu amor, olha esses números, disse Yara, mostrando a tela do celular com entusiasmo. As reservas antecipadas do resort já superaram nossas projeções iniciais. Guarujá Luxury está em alta em 3 países. Heitor sorriu, sentindo aquela familiar sensação de triunfo percorrendo suas veias. O resort Paraíso Tropical em Búzios representava a culminação de anos de planejamento estratégico. Não era apenas mais um empreendimento imobiliário, era sua obra-prima, a peça que consolidaria seu legado como um dos desenvolvedores mais visionários do Brasil. 500 milhões de reais em investimento inicial, murmurou Heitor, saboreando cada palavra como se fosse o champanhe Dom Perignon que acabara de pedir. E as projeções indicam que recuperaremos o investimento em 18 meses. Depois disso será lucro puro. O garçom se aproximou com uma garrafa que refletia a luz como se fosse líquido dourado. Heitor observou o ritual de abertura com a paciência de quem aprendera a apreciar os pequenos luxos que o dinheiro podia comprar. Durante anos, trabalhara 16 horas por dia, sacrificara relacionamentos, assumira riscos que aterrorizariam homens menos ambiciosos. Agora, cada bolha naquela taça representava uma vitória, cada gole era uma celebração de sua ascensão desde suas origens humildes na periferia de Belo Horizonte. Por nós, brindou Heitor, erguendo sua taça em direção a Yara, pelo futuro que estamos construindo juntos. Por nós, respondeu ela, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de admiração e ambição que Heitor achava irresistível. Enquanto bebiam, Heitor refletiu sobre o caminho que o levara até aquele momento. Filho de um mecânico e uma costureira, ele crescera vendo seus pais lutarem por cada centavo,
Jurava que seria diferente, que construiria um império que o protegeria da incerteza e da vulnerabilidade. E o conseguira. Propriedades em 3 países, contas bancárias que cresciam mesmo enquanto dormia. E agora, ao lado de Yara, a possibilidade de alcançar alturas que nem sequer imaginara em seus sonhos mais ambiciosos. O restaurante fervilhava, com a energia das transações multimilionárias e das alianças estratégicas. Políticos, empresários, artistas e socialites moviam-se entre as mesas como peças em um tabuleiro de xadrez gigante, cada um jogando sua parte no grande jogo do poder brasileiro. Heitor sentia-se completamente em seu elemento, como um imperador em seu palácio. No entanto, algo no fundo de sua mente sussurrava que o verdadeiro sucesso não se media apenas em números. Era um pensamento que ele rapidamente abafava com outro gole de champanhe, preferindo concentrar-se nos planos concretos que o aguardavam. Reuniões com investidores internacionais, a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do resort e a campanha publicitária que Yara projetara para maximizar a exposição na mídia. O futuro nunca parecera tão brilhante, tão cheio de possibilidades infinitas. A conversa sobre as projeções financeiras do resort fluía naturalmente entre Heitor e Yara, quando algo na periferia de sua visão o fez parar abruptamente. Suas palavras desvaneceram-se no ar como fumaça, e a taça de champanhe congelou a meio caminho até seus lábios. Ali, do outro lado da janela que dava para a Avenida Paulista, uma figura familiar movia-se entre os transeuntes com passos lentos e cuidadosos. Heitor sentiu como se o tempo tivesse se fraturado, transportando-o instantaneamente 2 anos atrás, aos dias escuros de seu divórcio. Laura Azevedo, sua ex-esposa, caminhava pela calçada com uma proeminente barriga de gravidez que se adivinhava sob uma blusa desbotada. Seus cabelos, que ele recordava sempre perfeitamente penteados, agora caíam em ondas desgrenhadas sobre os ombros. Os sapatos que usava haviam conhecido dias melhores, e seu rosto, embora ainda bonito, mostrava as marcas do cansaço e da preocupação. O que mais impactou Heitor não foi vê-la grávida, mas a forma como estendia a mão para os pedestres que passavam. Laura, a mulher que compartilhara sua cama durante 8 anos, a mesma que decorara suas casas e fora sua companheira em eventos sociais, agora pedia ajuda nas ruas da cidade que um dia haviam dominado juntos. Heitor, você está bem? A voz de Yara o trouxe de volta ao presente. Você ficou pálido. Heitor piscou, tentando processar o que acabara de ver. Sua mão tremia levemente enquanto deixava a taça sobre a mesa, um gesto que não passou despercebido por Yara, que imediatamente seguiu a direção de seu olhar para a janela. O que está acontecendo? Insistiu Yara, seu instinto jornalístico despertando. Você viu alguma coisa? Os olhos de Yara pousaram em Laura, justo quando esta dirigia-se a outro transeunte, com a dignidade intacta, apesar de sua evidente necessidade. A influenciadora estudou a mulher com a mesma atenção que utilizava para analisar tendências nas redes sociais. Você a conhece? Perguntou Yara, percebendo a tensão no rosto de Heitor. Heitor lutou internamente. Mentir completamente seria impossível. Yara era muito perceptiva, mas revelar toda a verdade naquele momento poderia desencadear uma tempestade que ele não estava preparado para enfrentar. É de uma antiga conhecida, murmurou finalmente, desviando o olhar da janela. Alguém do meu passado. Yara arqueou uma sobrancelha, sua curiosidade claramente despertada. Nos 8 meses que estavam juntos, Heitor fora surpreendentemente reservado sobre sua vida anterior. Sabia que ele estivera casado, mas sempre mudava de assunto quando ela tentava investigar mais profundamente. Só uma conhecida? Pressionou Yara, observando como Heitor evitava seu olhar, porque sua reação sugere algo mais significativo.
Heitor forçou um sorriso e tomou a mão de Yara sobre a mesa. Meu amor, não é importante. Vamos falar de coisas mais interessantes. Que tal organizarmos um jantar com os investidores japoneses na próxima semana? Mas Yara não era fácil de distrair. Seus olhos voltaram para a janela, onde Laura finalmente encontrara alguém disposto a ajudá-la. A mulher grávida recebeu algumas moedas com um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ela está grávida, observou Yara, quase para si mesma. Parece que já viveu tempos melhores. Heitor sentiu uma pontada de algo que não esperava. Culpa. Durante o processo de divórcio, Laura renunciara a qualquer compensação financeira, uma decisão que ele interpretara como orgulho ferido. Nunca considerara que ela pudesse estar lutando para sobreviver. Heitor, insistiu Yara, há algo que você não está me dizendo. Posso ver isso em seus olhos. Por um momento, Heitor considerou contar tudo. Sobre Laura, sobre o casamento que terminara em amargura, sobre os últimos meses turbulentos, quando ambos haviam dito coisas das quais não conseguiam se retratar. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não é nada que deva te preocupar, disse finalmente, apertando a mão de Yara. O passado é o passado. O único que importa é nosso futuro. Yara assentiu lentamente, mas Heitor pôde ver que suas palavras não haviam sido completamente convincentes. A semente da curiosidade havia sido plantada e, conhecendo Yara, sabia que ela não descansaria até encontrar as respostas que procurava. As 2 semanas seguintes tornaram-se uma tortura silenciosa para Heitor. Cada manhã, ele acordava com a imagem de Laura gravada em sua retina, como uma fotografia que alguém tivesse colado no interior de suas pálpebras. Sua rotina matinal de exercícios na academia particular de seu apartamento havia se tornado mecânica. Ele corria na esteira olhando para o horizonte da cidade, mas seus pensamentos sempre voltavam àquela calçada dos jardins onde vira sua ex-esposa pedindo ajuda. Durante as reuniões de negócios, Heitor se via perdendo o fio de conversas importantes. Os arquitetos do resort apresentavam plantas atualizadas, mas ele via as linhas azuis transformarem-se no contorno do rosto de Laura. Os investidores discutiam projeções de lucros, mas seus números se difuminavam enquanto ele recordava as últimas palavras que Laura lhe gritara durante sua pior discussão. Dinheiro é a única coisa que realmente te importa, Heitor. Um dia você vai perceber que não pode comprar o que realmente vale a pena. Yara, com seu instinto aguçado, notara a mudança imediatamente. Durante um jantar em seu restaurante favorito, na Vila Madalena, ela tentara abordar o assunto diretamente. Amor, desde aquele dia no Fasano você está diferente, dissera, brincando com seu colar de pérolas enquanto o estudava. Aquela mulher realmente era só uma conhecida? Heitor desviara a conversa para os preparativos do evento de lançamento, do resort, mas podia sentir o olhar inquisitivo de Yara seguindo-o como um holofote. Era uma mulher inteligente, acostumada a decifrar as complexidades humanas para criar conteúdo que ressoasse com milhões de seguidores. Não desistiria facilmente. A pressão interna tornou-se insuportável, quando, durante uma madrugada de insônia, Heitor se viu dirigindo pelas ruas desertas da cidade. Sem um destino consciente, suas mãos giraram o volante em direção aos bairros que ele visitara décadas atrás, quando ele mesmo conhecera a incerteza econômica. As favelas dormiam sob a luz amarelada dos postes, e Heitor se perguntou se Laura teria terminado em algum lugar similar. Ao 5º dia dessa tortura mental, ele tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. De seu escritório no 42º andar da Torre Itália, com vista panorâmica para toda a cidade, Heitor discou um número que guardava há anos, mas nunca usara. Investigações Confidenciais Santos, respondeu uma voz profissional do outro lado da linha. Heitor Almeida falando. Preciso localizar alguém,
disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz, com discrição absoluta. Enquanto fornecia os dados básicos de Laura, Heitor sentiu uma mistura estranha de alívio e culpa. Por um lado, finalmente estava fazendo algo com a ansiedade que o corroía. Por outro, sentia-se como um espião investigando alguém que um dia conhecera mais intimamente que qualquer outra pessoa. "Quanto tempo precisa?", perguntou Heitor. "Para uma busca básica em São Paulo, 48 horas no máximo", respondeu o investigador. "Com que nível de detalhe quer o relatório?" Heitor hesitou. Quão profundamente queria realmente conhecer a situação de Laura? Estava preparado para descobrir até que ponto sua vida havia caído após o divórcio? "Tudo", respondeu finalmente. "Quero saber tudo." Depois de desligar, Heitor ficou olhando pela janela para a vastidão de São Paulo. Em algum lugar, entre aqueles milhões de luzes e sombras, Laura lutava com uma realidade que ele ajudara a criar. O peso daquela responsabilidade assentou-se em seu peito como uma pedra. Seu intercomunicador tocou. "Senhor Almeida, a senhorita Yara está aqui para seu almoço." "Diga que espere 5 minutos", respondeu com voz rouca, guardando rapidamente o relatório no cofre de seu escritório. Quando Yara entrou, radiante com um vestido azul que complementava seus olhos, Heitor teve que fazer um esforço sobre-humano para sorrir. Ela aproximou-se para beijá-lo, mas parou ao notar sua expressão. "O que foi? Você parece que viu um fantasma." A ironia de seu comentário não passou despercebida por Heitor. Em certo sentido, acabara de ver exatamente isso. O fantasma das consequências de suas decisões passadas, materializado em um relatório de investigação que poderia mudar sua vida para sempre. Apenas alguns problemas com os investidores do resort. Mentiu, pegando seu paletó do encosto da cadeira. Nada que não possa ser resolvido. Mas enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Heitor sabia que alguns problemas não se resolviam com dinheiro ou influência. Alguns fantasmas do passado tinham o inconveniente hábito de tornarem-se realidades muito presentes. Os dias seguintes tornaram-se uma elaborada dança de segredos para Heitor. Enquanto mantinha sua fachada de empresário bem-sucedido diante de Yara e seus sócios, iniciara uma dupla vida que o consumia por completo. Cada manhã, depois de revisar os relatórios financeiros do resort, dedicava 1 hora a planejar como ajudar Laura sem revelar sua identidade. A primeira transferência fora a mais difícil. Sentado em seu escritório às 6 da manhã, com a cidade ainda envolvida na penumbra do amanhecer, Heitor criara uma conta bancária em nome da Fundação Esperança Materna, uma organização de caridade fictícia que registrara por meio de seus advogados com a velocidade que somente o dinheiro podia comprar. R$ 5.000 mensais. Não era uma quantia que Laura pudesse rastrear até ele, mas o suficiente para que ela deixasse de pedir ajuda nas ruas. Heitor incluíra uma nota cuidadosamente redigida. "Estimada senhora Azevedo, nossa fundação identificou sua situação por meio de nossos voluntários de campo. Como parte de nosso programa de apoio a mães solteiras, concedemos esta bolsa mensal. Não é necessária solicitação ou documentação adicional." Mas o dinheiro era apenas o começo. Heitor contratara discretamente um serviço de entrega de mantimentos, ordenando que a cada semana chegassem ao endereço de Laura caixas com alimentos nutritivos, vitaminas pré-natais e produtos para bebê. Cada entrega vinha acompanhada da mesma nota: cortesia da Fundação Esperança Materna. O investigador particular se tornara seu elo secreto com a vida de Laura. A cada sexta-feira, Heitor recebia relatórios atualizados. Laura visitara o médico e tanto ela quanto o bebê estavam saudáveis. Conseguira 2 alunos adicionais para suas aulas particulares. Começara a economizar uma pequena quantia a cada mês para as despesas do parto.
Foi durante a terceira semana dessa rotina que Heitor descobriu algo que o atingiu como um soco no estômago. Laura tentara retornar ao sistema educacional formal, mas as portas continuavam fechadas. O investigador obtivera cópias das conversas que Laura tivera com diretores de escola, e em cada uma aparecia a mesma frase demolidora. Ouvimos que você teve alguns problemas pessoais com pessoas influentes. Não podemos arriscar. Naquela noite, Heitor não conseguiu se concentrar no jantar que Yara organizara em seu apartamento para celebrar que haviam superado 50% das reservas do resort. Os convidados, uma mistura de influenciadores e jovens empresários, riam e brindavam enquanto ele observava a cidade pela janela, perguntando-se se Laura estaria jantando adequadamente. Heitor, querido, você está em outro planeta, sussurrou Yara, enquanto servia champanhe rosé em taças de cristal. Os Martinez estão te perguntando sobre a estratégia de marketing digital do resort. Heitor forçou um sorriso e voltou à conversa, mas sua mente permanecia dividida. Enquanto explicava as projeções de ocupação para o primeiro ano, internamente calculava quanto mais poderia transferir para Laura sem levantar suspeitas. Enquanto discutia as alianças com companhias aéreas internacionais, perguntava-se se Laura tinha roupas de frio suficientes para o inverno que se aproximava. Na semana seguinte, Heitor tomou uma decisão que o surpreendeu até a si mesmo. Utilizando seus contatos no setor educacional, começou uma campanha silenciosa para reabilitar a reputação profissional de Laura. Por meio de intermediários, espalhou informações sobre uma professora mal-entendida que fora vítima de boatos infundados e cujas credenciais acadêmicas eram excepcionais. Não foi fácil. Alguns diretores já haviam formado opiniões firmes, mas Heitor descobriu que doações estratégicas a programas educacionais podiam abrir ouvidos antes fechados. Nunca mencionou o nome de Laura diretamente, mas plantou as sementes para que outros redescobrissem seu talento pedagógico. Yara começara a notar comportamentos que não conseguia explicar. Heitor cancelava compromissos de última hora, recebia ligações que o deixavam nervoso e desenvolvera uma estranha obsessão por notícias sobre programas sociais na cidade. Uma noite, enquanto ele acreditava que ela dormia, Yara o vira revisando páginas da web sobre cuidados pré-natais em seu laptop. Você está pensando em ter filhos? E perguntara diretamente na manhã seguinte, enquanto tomava um café da manhã na varanda de seu apartamento. A pergunta pegara Heitor completamente desprevenido. Por que você está me perguntando isso? Porque ultimamente você parece fascinado por tudo o que se relaciona a bebês e gestações. Se você está considerando que tenhamos um filho, gostaria de saber. Heitor murmurara algo sobre planejamento futuro e mudara de assunto para os preparativos do evento de colocação da pedra fundamental do resort. Mas podia ver nos olhos de Yara que suas explicações evasivas estavam começando a criar rachaduras em seu relacionamento. Naquela tarde, enquanto assinava a autorização para outra transferência para Laura, Heitor percebeu que iniciara algo que não sabia como terminar. Cada ato de ajuda anônima o aproximava mais de uma verdade que não tinha certeza de estar preparado para enfrentar. Yara Santos construíra seu império digital não apenas por sua beleza ou carisma, mas por um instinto infalível para detectar histórias que outros ignoravam. Durante anos, desenvolvera uma intuição que lhe permitia sentir quando algo não batia, quando um sorriso era forçado demais ou quando uma explicação continha lacunas deliberadas. E durante as últimas 3 semanas, cada fibra de seu ser lhe gritava que Heitor estava lhe escondendo algo importante. A primeira pista chegara por acidente. Enquanto esperava por Heitor em seu escritório para uma reunião com os arquitetos,
do resort, vira um envelope pardo discretamente escondido sob alguns documentos em sua mesa. O logotipo de Investigações Confidenciais Santos era pouco visível, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Por que Heitor precisaria de investigadores particulares? Seus negócios sempre haviam sido transparentes, seus sócios conhecidos e verificados. A segunda pista veio 2 dias depois, quando Yara notou um débito recorrente no extrato bancário conjunto que usavam para despesas do resort. Fundação Esperança Materna não era um nome que reconhecia, e quando buscou online, encontrou um site básico, criado recentemente, sem fotos da equipe ou história organizacional. Para alguém acostumada a pesquisar marcas e verificar a autenticidade para suas colaborações comerciais, a fundação cheirava a fachada desde o primeiro olhar. Mas foi a terceira pista que consolidou suas suspeitas. Durante um jantar na casa dos Pereira, um casal proeminente no círculo social da cidade, Yara mencionara casualmente o nome da fundação. A reação de Helena Pereira, que dirigia várias organizações de caridade legítimas, foi reveladora. Esperança Materna? Nunca ouvi falar deles e conheço praticamente todas as organizações que trabalham com mães vulneráveis na cidade, dissera Helena, franzindo a testa. Onde você a conheceu? Yara improvisara uma resposta sobre tê-la visto nas redes sociais, mas a semente da suspeita germinara completamente. Naquela noite, enquanto Heitor dormia, ela iniciara sua própria investigação. Com a metodologia que aperfeiçoara durante anos de verificação de marcas para suas colaborações, Yara começou a traçar conexões. Os registros públicos mostravam que a Fundação Esperança Materna havia sido registrada apenas 1 mês antes, com um endereço que correspondia ao escritório de advocacia que gerenciava os assuntos legais de Heitor. Os documentos fundacionais haviam sido assinados por um dos sócios juniores do escritório, o mesmo que gerenciara alguns contratos menores do resort. Durante os dias seguintes, Yara desenvolveu uma rotina cuidadosamente orquestrada. Cada manhã, revisava discretamente o telefone de Heitor, enquanto ele tomava banho, procurando ligações ou mensagens incomuns. Durante os almoços de negócios, prestava atenção especial a qualquer conversa que ele tentasse desviar dela. À noite, quando ele trabalhava em seu escritório, ela navegava na internet tentando encontrar mais informações sobre os mistérios que rodeavam seu namorado. Foi durante uma dessas sessões noturnas de investigação que Yara encontrou a conexão que estava procurando. Enquanto investigava mais profundamente os registros da fundação, descobriu que o primeiro beneficiário de uma transferência havia sido um endereço na Vila Mariana. Um bairro que Yara conhecia bem, pois filmara vários vídeos sobre projetos sociais ali. Decidida a ir até o fim do assunto, Yara tomou uma decisão que sabia que mudaria seu relacionamento para sempre. Em uma tarde de terça-feira, dizendo a Heitor que tinha uma sessão de fotos para uma marca de cosméticos, dirigiu-se até a Vila Mariana com o endereço anotado em um papel. O contraste entre seu BMW branco e o ambiente do bairro era impossível de ignorar. Yara crescera em uma família de classe média alta, mas mantivera consciência social suficiente para não se sentir completamente fora do lugar. O que a surpreendeu foi a facilidade com que conseguira informações. Laura Azevedo? Sim, mora no 2º andar, dissera a senhora que administrava o prédio. Uma moça muito educada, grávida. Tem tido mais sorte ultimamente, graças a Deus. Alguém está a ajudando, recebe entregas de comida e até dinheiro de alguma fundação. Quando Yara viu Laura descendo as escadas do prédio, grávida e com uma sacola de compras que claramente continha produtos de qualidade superior ao que o bairro geralmente oferecia, todas as peças do quebra-cabeça encaixaram de maneira devastadora.
A mulher que vira através da janela do restaurante Fasano, um mês antes, não era apenas uma antiga, conhecida. Era alguém importante o suficiente na vida de Heitor para que ele criasse uma organização de caridade fictícia para ajudá-la em segredo. E agora, observando o ventre proeminente de Laura e lembrando-se das datas que estivera calculando mentalmente, Yara começara a suspeitar de uma verdade que a atingira como um raio. Ficou em seu carro por 20 minutos, observando Cecília caminhar pelo bairro com a dignidade intacta, apesar de suas condições humildes. Havia algo na maneira como a mulher carregava sua gravidez, na serenidade de seu rosto, que lembrou a Valéria por que ela havia desenvolvido tanto respeito pelas mulheres que lutavam contra adversidades impossíveis. Quando finalmente ligou o motor para voltar para casa, Valéria sabia que naquela noite teria a conversa mais difícil de seu relacionamento com Ricardo. Mas também sabia que, qual fosse a verdade que ele lhe estava escondendo, ela já havia decidido como queria responder. A noite havia caído como um manto pesado sobre São Paulo quando Valéria voltou para o seu apartamento. Durante todo o trajeto, desde a Vila Mariana, havia ensaiado mentalmente a conversa que teria com Ricardo, imaginando diferentes cenários e suas possíveis reações. Mas nada a havia preparado para a intensidade das emoções que a embargavam. Uma mistura estranha de traição, compreensão e algo que não esperava sentir por Cecília. Respeito. Ricardo estava em seu escritório, como era habitual à noite, cercado por plantas do resort e projeções financeiras que brilhavam em seu laptop. A luz azul da tela iluminava seu rosto concentrado, criando sombras que pareciam sublinhar as linhas de tensão que Valéria havia notado nas últimas semanas. Ele levantou o olhar quando ela entrou, e seu sorriso automático desapareceu imediatamente ao ver a expressão séria de sua namorada. "Como foi o ensaio fotográfico?" perguntou Ricardo, fechando o laptop lentamente, como se intuísse que precisaria de toda sua atenção para a conversa que se aproximava. Valéria sentou-se na poltrona em frente a ele, mantendo uma distância deliberada. Durante anos, havia entrevistado pessoas para seu conteúdo digital, havia aprendido a ler linguagem corporal e a criar um ambiente onde a verdade emergisse naturalmente. Desta vez, porém, seria diferente. Desta vez, ela era parte da história. "Não houve ensaio fotográfico, Ricardo", disse finalmente, sua voz mais calma do que se sentia. "Eu estava na Vila Mariana." A mudança no rosto de Ricardo foi instantânea e devastadora. A cor drenou-se de suas bochechas, suas mãos enrijeceram nos braços da cadeira, e durante um momento que pareceu eterno, apenas o rumor do trânsito distante preencheu o silêncio entre eles. O que você estava fazendo lá?" murmurou. Ricardo, embora seu tom sugerisse que já conhecia a resposta. "Visitando Cecília Morales", respondeu Valéria, observando como cada palavra golpeava Ricardo como um tapa. Sua ex-esposa, a mãe do filho que possivelmente é seu, a beneficiária de sua muito criativa Fundação Esperança Materna. Ricardo fechou os olhos como se pudesse fazer a realidade desaparecer com aquele gesto. Quando os abriu, Valéria viu neles uma vulnerabilidade que nunca antes havia presenciado. O empresário de sucesso, o negociador implacável, o homem que havia conquistado a cidade com sua ambição, havia desvanecido, deixando apenas um ser humano aterrorizado pelas consequências de seus segredos. "Como?" começou a perguntar, mas Valéria o interrompeu com um gesto. "Sou influenciadora, Ricardo. Meu trabalho é investigar, verificar, encontrar histórias autênticas entre milhares de mentiras digitais. Você realmente pensou que eu não notaria os buracos em suas explicações? As transferências misteriosas? Sua obsessão repentina por temas de gravidez?" Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, virando-lhe as costas.
A cidade estendia-se diante dele como um mar de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, um segredo. Durante 5 minutos, nenhum dos dois falou. Valéria esperou, dando-lhe o espaço que ele precisava para processar o fato de que seu mundo cuidadosamente construído havia acabado de colapsar. Você vai me perguntar se o bebê é meu? Disse finalmente Ricardo, sem se virar. Não, respondeu Valéria, surpreendendo-o. Você vai me contar. Ricardo virou-se lentamente e Valéria pôde ver lágrimas em seus olhos. Nos 8 meses que estavam juntos, nunca o havia visto chorar. Nem mesmo quando fechou o negócio mais importante de sua carreira, nem quando seu pai havia morrido no ano anterior. Ver aquele homem poderoso quebrado pelo peso de sua culpa a comoveu de maneiras que não havia antecipado. Não sei, sussurrou Ricardo. Cecília está grávida de 7 meses. As datas coincidem com os últimos meses de nosso casamento. Quando tudo estava desmoronando, quando eu já havia conhecido você. Valéria acenou lentamente. E por isso você está ajudando-a em segredo? Porque pensa, que poderia ser o pai? Não, disse Ricardo, surpreendendo-a novamente. No início, sim, pensei que era só por isso, mas depois de ver como ela está vivendo, depois de saber que ela perdeu oportunidades de trabalho por causa dos boatos sobre nosso divórcio, depois de perceber que meu sucesso foi construído parcialmente sobre o silêncio de seu fracasso, sua voz quebrou. Eu percebi que lhe devia muito mais que dinheiro. Eu lhe devia justiça. Valéria levantou-se e caminhou até ele. Por um momento, Ricardo pensou que ela estava se dirigindo para a porta, que seu relacionamento havia terminado. Naquele instante de verdade brutal. Em vez disso, ela pegou suas mãos entre as suas. Quero conhecê-la, disse Valéria. O quê? Ricardo olhou para ela como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Quero conhecer Cecília. Quero que conversemos com ela nós 3 juntos, sem mais segredos, sem mais ajuda anônima, sem mais meias verdades. Ricardo olhou para ela com uma mistura de incredulidade e esperança. Por quê? Por que você quereria fazer isso? Valéria sorriu pela primeira vez desde que havia voltado. Porque eu a vi hoje, Ricardo. Vi sua dignidade, sua força, a forma, como ela carrega sua gravidez como se fosse uma coroa em vez de um fardo. E percebi algo que talvez você ainda não tenha entendido. O quê? Que esta história não se trata apenas de sua culpa ou sua redenção. Trata-se de uma mulher que merece ter voz em sua própria narrativa. E se você realmente quer fazer as coisas direito, você tem que começar dando a ela essa voz. O café à brasileira, na Vila Madalena, havia sido a escolha de Valéria. Um lugar neutro, nem muito elegante para intimidar Cecília, nem muito humilde para fazer Ricardo se sentir completamente fora do seu elemento. As mesas de madeira desgastada e o aroma de café recém-moído criavam uma atmosfera que convidava à conversa honesta, algo que os 3 precisariam desesperadamente. Ricardo havia passado 3 noites sem dormir desde que Valéria sugeriu o encontro. A perspectiva de enfrentar Cecília depois de 2 anos de separação, sob aquelas circunstâncias extraordinárias, o havia mergulhado em um estado de ansiedade que nenhuma reunião de negócios havia conseguido provocar jamais. Ele havia trocado de roupa 5 vezes naquela manhã, alternando entre ternos que o faziam parecer muito corporativo e roupas casuais que se sentiam como uma máscara mal ajustada. Valéria havia sido quem contatou Cecília, apresentando-se honestamente como a atual parceira de Ricardo e explicando que eles haviam descoberto a situação da ajuda anônima. Nós não queremos continuar com segredos, ela havia dito por telefone a Cecília. Nós acreditamos que você merece saber quem a tem ajudado e por quê.
A reação inicial de Cecília havia sido de choque, seguida por uma longa pausa que Valéria havia respeitado. Finalmente, Cecília havia aceitado se reunir com uma condição: quero entender o que está acontecendo, mas não aceito caridade nem pena. Quando Cecília entrou no café, Ricardo sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela parecia diferente de como ele a lembrava. Mais magra no rosto, com o cabelo mais comprido e uma serenidade em seus olhos que ela não tinha durante os últimos meses de seu casamento. Sua gravidez era evidente, mas carregada com elegância, natural, e Ricardo se surpreendeu ao perceber que ela estava linda de uma maneira que transcendia a aparência física. "Cecília", disse Ricardo, levantando-se automaticamente quando ela se aproximou da mesa. "Ricardo", respondeu ela com voz neutra, antes de se virar para Valéria. "E você deve ser Valéria. Eu já te vi em algumas revistas." Valéria levantou-se também, estendendo a mão com um sorriso genuíno. "É um prazer te conhecer, Cecília. Obrigada por aceitar esta reunião." Os primeiros minutos foram desconfortáveis, cheios de gentilezas forçadas e silêncios que pareciam se estender eternamente. Cecília pediu um chá de camomila, Ricardo um café americano que ele não tocou, e Valéria um cappuccino que ela usou mais como apoio emocional do que como bebida. Foi Cecília quem finalmente quebrou a tensão. "Imagino que nós não estamos aqui para falar do tempo", disse ela com um sorriso irônico que Ricardo lembrava bem. "Valéria me explicou por telefone que vocês descobriram a fundação." Ricardo pigarreou. "Cecília, eu queria te explicar." "Explicar o quê?" interrompeu a Cecília, mas sem agressividade. "Que você tem me enviado dinheiro e comida durante semanas sem me dizer quem era. Que você tem observado minha vida pelas sombras, como se eu fosse um projeto de caridade." As palavras atingiram Ricardo como tapas, mas ele reconheceu a justiça no tom de Cecília. "Eu sei que soa terrível quando você coloca assim, mas eu..." "Mas o que, Ricardo?" Cecília inclinou-se para a frente. "Durante 2 anos você não teve uma palavra para mim. Durante 2 anos você deixou que os boatos sobre nosso divórcio arruinassem minha reputação profissional. E agora, de repente, você se importa com o meu bem-estar." Valéria interveio suavemente. "Cecília, eu acho que Ricardo está tentando fazer o certo, embora de maneira errada." Cecília estudou Valéria com curiosidade. "E você por que o defende? Se eu fosse você, estaria furiosa por meu namorado estar secretamente obcecado com sua ex-esposa grávida." "No início, eu estava", admitiu Valéria honestamente. "Mas depois eu entendi algo. Isso não se trata de Ricardo estar obcecado por você, romanticamente. Trata-se de que ele está se confrontando com as consequências das decisões que ele tomou sem considerar como elas te afetariam." Ricardo olhou para Valéria com gratidão antes de se virar para Cecília. "Ela está certa. Cecília, durante esses anos, eu construí minha nova vida me convencendo de que nosso divórcio havia sido o melhor para nós dois. Nunca considerei como os boatos que se geraram em torno de nossa separação poderiam ter te afetado profissionalmente." "E o bebê?" perguntou Cecília diretamente, colocando uma mão protetora sobre sua barriga. "É por isso que você começou, com sua ajuda secreta? Porque pensa que poderia ser o pai?" O café pareceu ficar em silêncio absoluto. Ricardo conseguia ouvir seu próprio coração batendo enquanto lutava para encontrar as palavras certas. "As datas coincidem", disse finalmente. "E sim, essa possibilidade me aterrorizou tanto que eu não sabia como lidar com ela. Mas Cecília..." Fez uma pausa, buscando coragem no olhar compreensivo de Valéria. "Mesmo que o bebê não fosse meu, eu acho que te devia um pedido de desculpas. Te devia reconhecer o dano que causei. Te devia... O que você me devia, Ricardo? Respeito."
respondeu ele, surpreendendo-se com a clareza de sua própria resposta. Durante nosso casamento, e especialmente durante o divórcio, eu nunca te respeitei como você merecia. E esse foi meu maior erro. Cecília permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando os rostos de ambos. Finalmente, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Bom, disse ela, pelo menos agora estamos sendo honestos. A atmosfera no café havia mudado depois das palavras de Cecília. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando o ar mais limpo, mas ainda carregado de eletricidade. Ricardo sentiu que havia cruzado uma linha invisível, que eles haviam entrado em território desconhecido, onde as regras sociais habituais não se aplicavam. Tem algo que vocês precisam saber, disse Cecília, tomando um gole de seu chá antes de continuar. Sobre o bebê. Ricardo ficou visivelmente tenso e Valéria, instintivamente, estendeu a mão para tocar a dele sobre a mesa. Cecília notou o gesto e sorriu levemente diante da solidariedade entre o casal. O bebê não é seu, Ricardo, disse Cecília com uma clareza que cortou o ar como uma faca. É de outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ricardo pôde ouvir o zumbido da máquina de café no fundo do local. Ele sentiu uma mistura estranha de alívio e algo que não esperava. Uma pequena pontada de decepção que o surpreendeu. Você tem certeza? Perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro. Cecília assentiu. Completamente certa. As datas não mentem, Ricardo. Este bebê foi concebido 3 meses depois de termos assinado os papéis do divórcio. Valéria inclinou-se para a frente com curiosidade. Posso perguntar o que aconteceu? Só se você se sentir à vontade para contar. Cecília olhou para ambos, avaliando se eles realmente queriam ouvir sua história ou se estavam apenas sendo corteses. Algo em seus rostos a convenceu de que a curiosidade era genuína. Depois do divórcio, eu fui para o Rio de Janeiro por alguns meses. Eu precisava me afastar da cidade, dos boatos, de tudo que me lembrasse minha vida anterior. Cecília brincou, com o cabo de sua xícara enquanto falava. Lá eu conheci Davi, um arqueólogo que trabalhava em uma escavação perto de Paraty. Ele era diferente, tranquilo, apaixonado por seu trabalho, completamente alheio ao mundo dos negócios e das aparências sociais. Ricardo ouvia com uma atenção que o surpreendia. Durante seu casamento, ele nunca havia prestado tanta atenção às histórias de Cecília. Nós nos apaixonamos, continuou Cecília. Ou pelo menos eu me apaixonei. Foi um relacionamento intenso, mas breve, quando eu disse que estava grávida. Sua voz endureceu ligeiramente. Ele decidiu que sua carreira acadêmica e suas expedições internacionais não tinham espaço. Para um bebê, ele desapareceu 1 semana depois. E por isso você voltou para a cidade? Perguntou Valéria com genuína compaixão. Eu voltei porque eu pensei que poderia retomar minha carreira como professora aqui. Eu não sabia que os boatos sobre meu casamento com você, Ricardo, me haviam precedido. Os diretores de escola assumiram que eu era uma mulher problemática que havia abandonado um marido de sucesso por razões frívolas. A culpa atingiu Ricardo como uma avalanche. Cecília, eu sei, interrompeu-a ela. Você nunca disse nada específico, mas também não fez nada para esclarecer a situação. Seu silêncio foi interpretado como confirmação de que eu havia sido a culpada. Valéria observou a interação com a fascinação de quem estava presenciando anos de mal-entendidos finalmente sendo desfeitos. Por que você não contatou Ricardo quando as coisas ficaram difíceis? Perguntou. Cecília riu, mas era um riso sem humor. Orgulho, teimosia, a convicção de que eu poderia seguir em frente sozinha. Ela deu de ombros. Provavelmente tudo. Isso. Durante nosso casamento, eu sempre fui dependente do sucesso de Ricardo, de sua rede de contatos, de sua influência.
Eu queria provar para mim mesma que eu poderia ser bem-sucedida por meus próprios méritos. E você é, disse Ricardo repentinamente, surpreendendo ambas as mulheres. Cecília, você sempre foi a mais inteligente dos dois. Seu trabalho como educadora, sua compreensão das pessoas, sua capacidade de ver além das aparências. Eu nunca valorizei isso o suficiente. Cecília o estudou com olhos que haviam visto demais para acreditar facilmente em desculpas tardias. E o que mudou, Ricardo? Por que agora? Ricardo olhou para Valéria, que acenou em encorajamento. Ver você naquele dia pedindo ajuda na rua me obrigou a confrontar o tipo de homem em que eu me havia transformado. Um homem que havia construído seu sucesso sobre os alicerces de relacionamentos rompidos e responsabilidades abandonadas. O dinheiro que você tem enviado, disse Cecília lentamente, é culpa ou genuíno desejo de ajudar? No início foi culpa, admitiu Ricardo honestamente. Mas depois se tornou algo mais, se tornou admiração. Admiração por sua dignidade. Pela maneira como você lidou com uma situação impossível. Por sua força em criar um filho sozinha enquanto reconstrui sua vida do zero. Ricardo fez uma pausa. Durante nosso casamento, eu nunca tive a oportunidade de realmente conhecer quem você era por baixo de todo o verniz social. Agora eu sei. Cecília permaneceu em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia escutado. Finalmente, ela se dirigiu a Valéria. E o que você acha de tudo isso? Deve ser estranho estar sentada aqui, escutando seu namorado confessar para sua ex-esposa que ele a admira. Valéria sorriu genuinamente pela primeira vez na conversa. Eu acho que um homem que pode reconhecer seus erros e crescer a partir deles é exatamente o tipo de homem de quem eu me apaixonei. 6 meses depois daquele encontro revelador no café, a vida de Ricardo havia tomado um rumo que ele jamais teria imaginado. O relacionamento honesto que ele havia desenvolvido com Cecília havia evoluído para uma amizade baseada em respeito mútuo, enquanto seu vínculo com Valéria havia se fortalecido através da transparência que agora caracterizava seu relacionamento. Mas o universo parecia ter outros planos para testar a solidez dessas novas dinâmicas. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, quando Ricardo estava revisando os últimos relatórios de construção do resort em seu escritório. O número desconhecido deveria ter sido seu primeiro sinal de alerta. Senhor Almeida, fala James Morrison, representante do consórcio de investidores internacionais do projeto Paraíso Tropical. A voz do outro lado da linha tinha um sotaque britânico cortante que não pressagiava nada de bom. Senhor Morrison, em que posso ajudá-lo? Ricardo endireitou-se em sua cadeira, sentindo instintivamente que aquela conversa mudaria algo fundamental. Temo que eu deva informá-lo de que nosso consórcio decidiu retirar todo o investimento do projeto com efeito imediato. As palavras atingiram Ricardo como um martelo. O resort representava não apenas seu maior investimento, mas também o futuro financeiro que ele havia prometido a Valéria e a redenção profissional que secretamente buscava. Posso perguntar o motivo desta decisão tão repentina? Ricardo lutou para manter a compostura enquanto sua mente calculava rapidamente as implicações devastadoras. Recebemos informações sobre possíveis irregularidades ambientais no projeto. Estudos independentes sugerem que a construção poderia estar afetando ecossistemas protegidos da Costa Verde. Nossos acionistas não podem se dar ao luxo de estar associados a um escândalo ecológico. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Senhor Morrison, posso garantir a você que todas as nossas licenças ambientais estão em ordem. Podemos agendar uma reunião para revisar. A decisão é final, Sr. Almeida. Nossos advogados entrarão em contato com você para os procedimentos de retirada de fundos. A linha caiu.
deixando Ricardo olhando para o telefone como se este pudesse lhe oferecer alguma explicação. Sem os investidores internacionais, o projeto não apenas se tornava inviável, mas as penalidades contratuais poderiam arruiná-lo financeiramente. A segunda bomba chegou naquela mesma tarde, quando Valéria entrou em seu escritório com uma expressão que Ricardo havia aprendido a reconhecer como precursora de notícias difíceis. "Ricardo, preciso te contar algo", disse ela, sentando-se em frente à sua escrivaninha com uma seriedade incomum. "Se for sobre os investidores, eu já... Sei, Morrison me ligou esta manhã. Não é só sobre Morrison." Valéria respirou fundo. "Ricardo, você se lembra de Gustavo Pereira? O empreendedor que competia conosco pelo projeto da zona hoteleira em Búzios no ano passado?" Ricardo assentiu, lembrando-se do jovem empresário ambicioso que havia perdido para ele naquela licitação importante. "Gustavo me procurou na semana passada", continuou Valéria, evitando seu olhar. "Ele me ofereceu uma proposta de colaboração para um novo projeto em Trancoso. Um resort ecossustentável que estaria pronto para ser lançado justo quando o seu estiver enfrentando esses problemas ambientais." "E?" Ricardo sentiu uma frieza se espalhando por seu peito. "E eu aceitei sua proposta." O silêncio no escritório tornou-se ensurdecedor. Ricardo estudou o rosto de Valéria, buscando algum sinal de que ele havia entendido mal, alguma explicação que fizesse suas palavras fazerem sentido de uma maneira menos devastadora. "Você está me dizendo que vai trabalhar com o meu concorrente direto? O mesmo homem que provavelmente orquestrou toda essa campanha de desinformação ambiental?" "Ricardo, não é pessoal, é profissional. Minha marca precisa estar associada a projetos que sejam sustentáveis e socialmente responsáveis. O projeto de Gustavo cumpre com todos os padrões ambientais mais rígidos. Não é pessoal." Ricardo levantou-se, sentindo uma mistura de traição e incredulidade. "Valéria, nós temos trabalhado juntos nisso por meses. Nós planejamos nosso futuro em torno deste projeto. E talvez essa tenha sido minha primeira falha", respondeu Valéria, finalmente olhando-o diretamente. "Ricardo, nos últimos meses você mudou. Sua amizade com Cecília, sua crise existencial, seu constante questionamento de seus valores. Eu não sei mais quem você realmente é. Eu pensei que você gostava de eu estar crescendo como pessoa. Eu gostava de você ser honesto, mas eu não gosto de você ter se tornado tão vulnerável. O Ricardo de quem eu me apaixonei era seguro, decidido, implacável nos negócios. Este novo Ricardo, que duvida de cada decisão e se desculpa por seu sucesso passado, não é o homem que eu conheci." As palavras de Valéria cortaram mais fundo do que a perda dos investidores. Ricardo percebeu que a transformação pessoal, que ele havia acreditado ser positiva, havia sido interpretada por sua parceira como fraqueza. "Então, isso é um término?" perguntou Ricardo, surpreso com a serenidade de sua própria voz. "Isso é uma decisão profissional que provavelmente terá consequências pessoais", respondeu Valéria, levantando-se para ir embora. "Ricardo, eu te desejo tudo de bom, sinceramente, mas eu preciso proteger minha carreira e minha imagem." Depois que Valéria saiu, Ricardo permaneceu imóvel em seu escritório por horas, observando a cidade se transformar do dia para a noite. No decorrer de 12 horas, ele havia perdido tanto seu projeto mais ambicioso, quanto o relacionamento que ele havia acreditado ser sólido. Mas, estranhamente, enquanto contemplava as ruínas do que ele havia considerado sua vida perfeita, Ricardo sentiu algo inesperado, uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, ele não precisava fingir ser outra pessoa para manter as pessoas ao seu redor contentes. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Cecília. "Como você está? Vi as notícias sobre o resort online." Pela primeira vez naquele dia, Ricardo sorriu genuinamente.
Pelo menos havia uma pessoa em sua vida que o valorizava por quem ele realmente era, não por quem ele fingia ser. As semanas seguintes à dupla traição passaram como uma névoa para Ricardo. Sem o projeto do resort consumindo seus dias e sem Valéria compartilhando suas noites, ele se viu navegando por um vazio existencial que ele não havia experimentado desde seus primeiros anos como empresário. Mas foi precisamente naquele vazio que ele começou a redescobrir quem ele realmente era. O primeiro sinal de mudança chegou quando Cecília lhe pediu para acompanhá-la a uma consulta médica. Sua gravidez havia chegado aos 8 meses e meio, e embora tudo estivesse bem, ela precisava de transporte confiável para o hospital. Ricardo, que havia cancelado todas as suas reuniões de negócios após o colapso do resort, ofereceu-se imediatamente. Sentado na sala de espera do Hospital São Luís, cercado por outros casais esperando notícias sobre seus futuros filhos, Ricardo experimentou algo que não sentia havia décadas: a simples satisfação de estar presente para alguém que o precisava, sem agenda oculta nem benefício pessoal. "Como você se sente?" perguntou Cecília quando ela saiu da consulta, radiante depois de ouvir os batimentos fortes do bebê. "Honestamente, pela primeira vez em meses, eu sinto que estou fazendo algo que realmente importa", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a sinceridade de sua própria resposta. Foi Cecília quem sugeriu a ideia que mudaria o curso da vida de Ricardo. "Você sabe o que esta cidade precisa? Um grupo de apoio para pais solteiros. Durante minha gravidez, eu conheci tantas mulheres que estão lutando sozinhas, sem recursos, sem informações, sem uma rede de apoio." A sugestão ressoou em Ricardo de uma maneira inesperada. Naquela noite, em vez de revisar relatórios financeiros ou planejar estratégias de recuperação empresarial, ele ficou acordado pesquisando organizações de apoio familiar, estatísticas sobre mães solteiras no Brasil e programas governamentais existentes. O que ele descobriu o surpreendeu e o horrorizou em partes iguais. Apesar de ser uma das cidades mais prósperas da América Latina, São Paulo tinha enormes lacunas no apoio a famílias monoparentais. Os recursos existentes eram inadequados, burocráticos e frequentemente inacessíveis para aqueles que mais precisavam deles. Pela primeira vez desde o colapso de seu projeto, Ricardo sentiu um propósito claro. No dia seguinte, ele cancelou todas as suas consultas e foi para uma biblioteca pública na Vila Mariana, onde passou 8 horas pesquisando metodologias para estabelecer organizações sem fins lucrativos eficazes. A transformação não foi imediata nem fácil. Ricardo descobriu que criar uma organização beneficente genuína exigia habilidades completamente diferentes das que ele havia desenvolvido no setor imobiliário. Ele precisava aprender sobre trabalho social, psicologia familiar, legislação, de organizações civis. E mais importante ainda, ele precisava desenvolver uma humildade que lhe permitisse ouvir as pessoas que ele queria ajudar. 2 semanas depois, Ricardo havia alugado um pequeno espaço na Vila Madalena e havia começado a organizar o primeiro grupo de apoio para futuros pais solteiros. Cecília, apesar de estar nas últimas semanas de sua gravidez, havia se tornado sua co-coordenadora não oficial, aportando uma perspectiva prática que os recursos acadêmicos de Ricardo não conseguiam proporcionar. O primeiro encontro foi um desastre. Apenas 3 pessoas apareceram, a discussão desviou-se para reclamações sobre serviços governamentais, e Ricardo percebeu que ele havia subestimado completamente a complexidade de facilitar conversas em grupo sobre temas tão pessoais e dolorosos. "Eu não sabia que seria tão difícil", ele confessou a Cecília enquanto eles limpavam depois da primeira sessão. "O que você esperava? Que fosse como uma reunião de diretoria onde você pode controlar a agenda e os resultados?"
Cecília sorriu enquanto guardava as cadeiras. Ricardo, essas pessoas vêm aqui carregando histórias de abandono, medo, insegurança econômica. Você não pode dirigir suas emoções como dirige um projeto de construção. Mas Ricardo persistiu. A cada semana, o grupo crescia lentamente. Chegavam mães adolescentes expulsas de suas casas, mulheres divorciadas lutando para sustentar seus filhos, homens que haviam perdido contato com seus filhos e queriam reconstruir essas relações. Cada história pessoal que ele ouvia, cada pequeno avanço que ele presenciava, alimentava algo em Ricardo que o sucesso financeiro nunca havia conseguido nutrir. O momento decisivo chegou durante a quarta sessão, quando uma mãe solteira de 20 anos compartilhou que ela havia considerado entregar seu bebê para adoção porque ela não se sentia capaz de criá-lo sozinha. O grupo a cercou com histórias de suas próprias lutas e triunfos, criando uma rede de apoio espontânea que transcendia as diferenças econômicas e sociais. Ricardo observou essa conexão humana genuína de seu lugar no círculo e percebeu que estava presenciando algo mais valioso do que qualquer empreendimento imobiliário que ele havia construído. Ele estava vendo pessoas se transformarem através do simples ato de serem ouvidas e valorizadas. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas da Vila Madalena, depois de fechar o centro, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era seu investigador particular, o mesmo que ele havia contratado meses atrás para encontrar Cecília. Seu Mendonça, tenho informações sobre quem vazou os documentos ambientais para os investidores internacionais do resort. O senhor tem interesse em seguir com ações legais? Ricardo parou sob um poste de luz, contemplando a oferta de vingança que lhe era apresentada. 6 meses atrás, teria pulado em cima dessa oportunidade sem hesitar. Agora, surpreendentemente, sentia apenas uma leve curiosidade. Guarde as informações, disse finalmente, mas não vou usá-las. Já não me importa quem destruiu o resort. Estou construindo algo melhor. A ligação chegou às 3 da madrugada de uma terça-feira de dezembro. Ricardo acordou imediatamente com aquela lucidez mental que só vem em momentos de verdadeira urgência. Do outro lado da linha, a voz de Helena soava tensa, mas controlada. Ricardo, é hora. As contrações começaram há 2 horas e já estão muito seguidas. Onde você está? Ricardo já estava se levantando, procurando as chaves do seu carro na escuridão do quarto. No meu apartamento. Chamei um táxi, mas... Não! Vou te buscar agora mesmo. Não se mova. Durante o trajeto para a Vila Mariana, Ricardo sentiu uma mistura estranha de nervosismo e expectativa que não havia experimentado desde seus primeiros grandes projetos imobiliários. Mas isso era diferente. Não se tratava do seu sucesso ou fracasso pessoal, mas de estar presente para alguém a quem passara a valorizar profundamente. Encontrou Helena esperando-o na entrada do seu prédio, com uma pequena mala e uma expressão de serena determinação que o impressionou. Apesar da dor evidente das contrações, mantinha aquela dignidade que ele tanto admirara. Tem certeza que quer que eu esteja aí? Perguntou Ricardo enquanto a ajudava a entrar no carro. Você não é obrigada a... Ricardo, interrompeu Helena. Entre respirações controladas, durante esses meses, você se tornou a pessoa mais constante na minha vida. Se você se sente à vontade estando aí, eu quero que você esteja. O trajeto para o Hospital São Luís foi surreal. As ruas da cidade dormiam sob a luz amarelada dos postes, enquanto eles se dirigiam a um momento que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo dirigia com extremo cuidado, consciente da preciosidade de sua passageira e da vida que estava prestes a chegar ao mundo. No hospital, a eficiência médica se misturou com a intensidade emocional de uma maneira que Ricardo não havia antecipado. Enquanto Helena era preparada para o parto, ele preencheu formulários e forneceu informações de contato, experimentando pela primeira vez
o que significava ser a principal pessoa de apoio para alguém em um momento tão vulnerável. O trabalho de parto durou 6 horas. Ricardo permaneceu na sala de espera durante as 3 primeiras, andando nervosamente e respondendo mensagens de alguns membros do grupo de apoio que souberam da situação. Foi Helena quem insistiu que ele entrasse durante as últimas horas. "Não quero ficar sozinha", dissera ela. E Ricardo percebeu que aquelas palavras representavam um nível de confiança que nunca havia alcançado com ninguém durante seu casamento. Estar presente durante o nascimento foi uma experiência que redefiniu completamente a compreensão que Ricardo tinha sobre o valor da vida humana. Ver a força de Helena durante as contrações mais intensas, presenciar o momento exato em que o bebê emergiu ao mundo, ouvir aquele primeiro choro que anunciou a chegada de uma nova vida. Tudo isso o atingiu com uma intensidade emocional que nenhum sucesso financeiro havia conseguido provocar. Sofia Helena Moraes nasceu às 9h23 da manhã, pesando 3,2 kg. Quando a enfermeira a colocou nos braços de Helena pela primeira vez, Ricardo sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto sem que pudesse controlá-las. "Ela é perfeita", murmurou Helena, completamente absorta em contemplar sua filha. Ricardo observou a cena do seu lugar ao lado da cama do hospital, sentindo que estava presenciando algo sagrado. A forma como Helena olhava para Sofia, a ternura com que a tocava, a transformação instantânea que havia ocorrido em seus olhos. Tudo isso lembrou Ricardo porque havia começado a valorizar tanto essa mulher extraordinária. "Quer pegá-la no colo?", perguntou Helena, estendendo o bebê em direção a ele. Ricardo hesitou por um momento. "Tem certeza? Eu não sou..." "Você é a pessoa que esteve aqui durante os momentos mais importantes dos últimos meses", disse Helena, firmemente. "Você faz parte da história da Sofia, mesmo não sendo o pai biológico dela." Quando Ricardo pegou Sofia em seus braços, sentiu algo que nunca havia experimentado. Uma responsabilidade que transcendia completamente o interesse pessoal. Aquela pequena vida não lhe pertencia. Não era sua conquista, nem seu projeto. Mas, de alguma forma, havia se tornado parte do seu propósito na vida. "Olá, Sofia", sussurrou Ricardo, estudando os pequenos traços perfeitos da bebê. "Sou Ricardo. Vou me certificar de que você e sua mãe tenham tudo o que precisarem." Helena observou a interação com um sorriso que misturava exaustão e felicidade. "Sabe o que isso significa?", perguntou ela a Ricardo. "O quê?" "Que oficialmente você não pode mais fingir que não sabe nada sobre cuidar de outras pessoas." Naquela tarde, quando os repórteres souberam que Ricardo Mendonça havia estado presente no nascimento da filha de sua ex-esposa, o evento se tornou notícia nos círculos sociais da cidade. Mas Ricardo, segurando Sofia enquanto Helena descansava, percebeu que a opinião pública já não lhe importava como antes. O que importava era que ele havia encontrado uma forma de contribuir para o mundo que ia além de construir prédios ou acumular riqueza. Ele havia encontrado uma forma de construir relacionamentos humanos autênticos e significativos. 3 meses após o nascimento de Sofia, Ricardo havia encontrado um ritmo de vida que jamais teria imaginado possível. Suas manhãs começavam com uma visita ao pequeno apartamento de Helena, onde ele ajudava com as tarefas matutinas do bebê antes de se dirigir ao Centro de Apoio a Mães Solteiras, que agora atendia a mais de 40 famílias regularmente. Suas tardes eram dedicadas a uma fundação oficial que ele havia estabelecido, e suas noites eram passadas planejando programas de capacitação profissional para mães solteiras. A transformação em sua vida pessoal havia sido tão radical que seus antigos sócios empresariais mal o reconheciam.
O homem que um dia havia medido cada dia por sua produtividade financeira, agora encontrava satisfação em pequenos momentos. Ver Sofia sorrir quando ele entrava no quarto, observar uma mãe solteira conseguir seu primeiro emprego estável depois de participar de seus workshops, ou simplesmente compartilhar uma conversa honesta com Helena sobre os desafios da criação dos filhos. Foi durante uma dessas conversas vespertinas, enquanto Helena amamentava Sofia na pequena sala de seu apartamento, que chegou a ligação que mudaria novamente o curso de suas vidas. Ricardo Mendonça? A voz ao telefone tinha um sotaque que ele não conseguiu identificar imediatamente. Sim, com quem falo? Meu nome é Dr. Andreas Müller, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Zurique. Tenho acompanhado seu trabalho com a Fundação Esperança Maternal e tenho uma proposta que poderá lhe interessar. Ricardo franziu a testa, trocando um olhar curioso com Helena. Como conseguiu meu número? Através de vários contatos no Brasil que observaram sua transição do setor imobiliário para o trabalho social. Senhor Mendonça, estamos buscando sócios para um projeto inovador de turismo sustentável no Brasil, que combine desenvolvimento econômico com impacto social positivo. A ironia não passou despercebida para Ricardo. 6 meses atrás, ele teria pulado em cima de qualquer oportunidade de retornar ao setor turístico. Agora, sua primeira reação foi de cautela. Dr. Müller, agradeço o seu interesse, mas atualmente estou focado em trabalho social, não em desenvolvimento comercial. Precisamente por isso, estamos entrando em contato, respondeu o Dr. Müller com entusiasmo. Nosso conceito requer alguém que entenda tanto o setor imobiliário quanto as necessidades comunitárias reais. Temos estudado seu trabalho recente e acreditamos que o senhor poderia ser a peça faltante do nosso projeto. Durante a hora seguinte, o Dr. Müller explicou uma visão que gradualmente capturou a atenção de Ricardo. O projeto propunha desenvolver um resort ecossustentável na Praia do Forte, que funcionaria como um modelo de turismo responsável. Empregos locais bem remunerados, programas educacionais para comunidades indígenas, agricultura orgânica integrada e uma porção significativa dos lucros destinada a projetos sociais na região. E por que precisam especificamente de mim? Perguntou Ricardo, embora já começasse a vislumbrar as possibilidades. Porque o senhor conhece intimamente tanto os erros do desenvolvimento turístico tradicional quanto as necessidades reais das famílias vulneráveis. Precisamos de alguém que possa garantir que este projeto realmente beneficie as comunidades locais, não apenas os investidores. Depois da ligação, Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, contemplando a proposta enquanto Sofia dormia, pacificamente nos braços de Helena. O que você acha? Perguntou ele finalmente a Helena. Acho que parece uma oportunidade de combinar tudo o que você aprendeu nos últimos meses com o que você sabia fazer antes, respondeu Helena thoughtfully. Mas a pergunta importante é, você tem interesse porque isso lhe permite retornar ao mundo empresarial ou porque você realmente acredita que pode fazer a diferença? Era a pergunta certa, e Ricardo sabia que a resposta determinaria não apenas seu futuro profissional, mas também quem ele havia se tornado como pessoa. Durante as semanas seguintes, Ricardo pesquisou exaustivamente tanto o Dr. Müller quanto o instituto que ele representava. Descobriu que eles tinham uma reputação impecável em projetos de desenvolvimento sustentável, com exemplos bem-sucedidos na Costa Rica e no Equador, onde haviam conseguido combinar rentabilidade econômica com benefícios sociais genuínos. Mas, importante ainda, Helena havia sugerido que ele consultasse as famílias de seu grupo de apoio antes de tomar uma decisão. A resposta foi unânime. Elas queriam que ele aceitasse, mas com uma condição: que o projeto incluísse oportunidades de trabalho específicas para mães solteiras e pais em situações vulneráveis. Se você vai fazer isso, dissera Maria,
Uma das mães do grupo: faça da maneira certa, mostre que o sucesso empresarial e a responsabilidade social não precisam ser inimigos. Um mês depois, Ricardo assinou o acordo com o Instituto Suíço. Mas desta vez, as condições do contrato incluíam cláusulas que ele mesmo havia insistido em adicionar. Uma porcentagem garantida de empregos locais, programas de capacitação profissional para famílias monoparentais e a criação de uma creche no resort para os filhos dos funcionários. O novo projeto se chamaria Paraíso Compartilhado e representava algo que Ricardo nunca havia tentado antes. Um negócio projetado desde o início para medir o sucesso não apenas em termos financeiros, mas também em termos de vidas transformadas. Helena, que havia sido consultada em cada etapa do processo, tornou-se oficialmente a coordenadora de programas sociais do projeto. Sua experiência como educadora e sua compreensão profunda das necessidades familiares a tornavam a pessoa perfeita para garantir que as promessas sociais do projeto fossem cumpridas genuinamente. Na noite em que assinaram os contratos, Ricardo e Helena comemoraram discretamente no apartamento dela, brindando com chá de camomila enquanto Sofia dormia em seu berço. "Sabe o que é mais estranho em tudo isso?" perguntou Ricardo a Helena. "O quê?" "Que pela primeira vez na minha vida não estou construindo algo para provar algo a alguém. Estou construindo porque realmente acredito que pode fazer a diferença." Um ano depois daquele almoço fatídico no DOM, Ricardo se encontrou novamente em um restaurante elegante de São Paulo, mas desta vez o contexto era radicalmente diferente. Ele estava celebrando o primeiro aniversário do Paraíso Compartilhado com Helena, que agora carregava Sofia nos braços, uma bebê de 6 meses que havia enchido suas vidas de uma alegria que nenhum dos dois havia previsto. O resort havia superado todas as expectativas. Não apenas havia gerado os retornos financeiros projetados, mas havia criado 200 empregos diretos para famílias locais. Havia estabelecido a primeira creche empresarial certificada na Bahia e havia financiado programas educacionais que beneficiavam mais de 500 crianças em comunidades vizinhas. "Você se lembra deste lugar?" perguntou Helena, apontando discretamente para a mesa perto da janela onde tudo havia começado. Ricardo seguiu seu olhar e sorriu. "Como se fosse ontem, mas sinto como se tivesse sido em outra vida." E ele estava certo. O homem que havia estado sentado naquela mesa 12 meses atrás, brindando a projeções financeiras enquanto ignorava as necessidades humanas ao seu redor, havia sido substituído por alguém completamente diferente. Este novo Ricardo media o sucesso pelo número de mães solteiras que haviam encontrado um emprego estável, pela quantidade de crianças que agora tinham acesso à educação de qualidade, pelos sorrisos genuínos das famílias que haviam encontrado esperança através de seus programas. Sofia balbuciou alegremente de sua cadeira alta, estendendo suas pequenas mãos para Ricardo, que a carregou com a naturalidade de alguém que havia aprendido que o amor não requer laços biológicos para ser autêntico. "Papai Rick", murmurou a bebê, usando o apelido que havia desenvolvido para ele. Ricardo sentiu, como cada vez que Sofia o chamava assim, uma emoção que transcendia qualquer conquista profissional que ele havia experimentado. Ele havia se tornado pai, sem ter planejado, mentor, sem ter se proposto, protetor por escolha consciente. A revista Forbes quer fazer uma matéria sobre o modelo do paraíso compartilhado, comentou Helena, enquanto cortava sua salada. "Dizem que representa uma nova forma de fazer negócios no Brasil. E o que você acha?" perguntou Ricardo, mais interessado na opinião de Helena do que no reconhecimento midiático. "Acho que é importante que outras empresas vejam que a responsabilidade social não é apenas uma estratégia de marketing, mas uma forma viável de fazer negócios", respondeu Helena. "Mas também acho que o mais importante não são as matérias,
mas as cartas que recebemos todas as semanas, de famílias cujas vidas mudaram. Ricardo assentiu, lembrando-se da carta mais recente de Carmen, uma mãe solteira de 3 filhos, que agora trabalhava como supervisora de governança no resort e havia conseguido comprar sua primeira casa própria. Ou a carta de Miguel, um pai solteiro que havia encontrado trabalho no programa de agricultura orgânica e agora conseguia sustentar suas 2 filhas sem ter que emigrar para os Estados Unidos. "Sabe o que me parece mais estranho em tudo isso?", disse Ricardo, contemplando Sofia, que brincava com os talheres com a concentração absoluta que só bebês conseguem ter. "O quê? Que eu nunca planejei me tornar pai. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem essa pequena. Nunca planejei trabalhar em desenvolvimento social, mas agora é o que mais me apaixona. Nunca planejei reconstruir um relacionamento com você baseado em respeito mútuo, em vez de romantismo, mas acabou sendo o elo mais sólido que tive com qualquer pessoa." Helena sorriu, uma expressão que combinava gratidão, cumplicidade e algo que poderia ter se tornado amor romântico em outras circunstâncias, mas que havia evoluído para algo mais duradouro. Uma sociedade genuína, baseada em valores compartilhados e objetivos comuns. "Acho que essa é a lição", disse Helena finalmente, "que as melhores coisas da vida não podem ser planejadas nem compradas. Elas só podem ser cultivadas através de decisões diárias de estar presente, de ser honesto, de colocar as necessidades dos outros no mesmo nível que as próprias." Ricardo levantou sua taça de água mineral. Ele havia parado de beber álcool depois de perceber que não precisava disso para se sentir bem-sucedido. E brindou silenciosamente ao homem que havia sido e ao homem em que ele havia se tornado. Lá, fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, cheio de ambição, sonhos e lutas. Mas ali dentro, naquele momento simples de conexão humana autêntica, Ricardo compreendeu finalmente que o verdadeiro sucesso não se media em arranha-céus ou contas bancárias, mas na capacidade de transformar vidas, começando pela própria. Sofia riu. Um som puro que encheu o restaurante e Ricardo soube que havia encontrado seu verdadeiro legado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.